Se tem uma coisa que eu gosto em filmes que pegam uma ideia antiga e tentam trazer para uma geração completamente diferente, é quando eles não ficam presos ao passado. E foi exatamente isso que aconteceu com Jumanji. Bem-vindo à selva. Porque vamos ser sinceros, quando anunciaram que Jumanji voltaria aos cinemas, muita gente ficou com aquele pensamento de pronto, vão estragar um clássico. E eu entendo completamente essa reação. O Jumanji de 1995 tinha Robin Williams. Tinha aquela atmosfera de aventura e fantasia, tinha um jogo de tabuleiro que parecia praticamente um personagem da própria história. Então, transformar aquilo em um videogame moderno parecia, no mínimo, uma aposta perigosa. Só que aí o filme chegou e fez uma coisa que eu acho muito inteligente. Em vez de tentar simplesmente copiar o filme antigo, ele muda a regra do jogo, literalmente. E é justamente aí que Jumanji, Bem-vindo à Selva, começa a encontrar sua própria identidade. Lançado em 2017, dirigido por Jake Kasdan e com Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas e Bob Cannavale no elenco, o filme tem cerca de 1 hora e 59 minutos. A produção ficou nas mãos de Columbia Pictures, Matt Tolmach Productions, Seven Bucks Productions e Radar Pictures, enquanto a distribuição foi feita pela Sony Pictures Releasing. O roteiro foi escrito por Chris McKenna, Eric Sommers, Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, baseado no livro infantil Jumanji, de Chris Van Allsburg. E olha, eu acho importante começar por aí, porque o filme não é simplesmente uma continuação tradicional, ele funciona como uma nova aventura dentro do universo de Jumanji e, ao mesmo tempo, mantém uma ligação direta com o filme de 1995. A própria existência de elementos ligados a Alan Parrish é uma maneira de dizer para quem assistiu ao original: calma, a gente não esqueceu de onde isso veio. E talvez o mais curioso seja justamente a época em que essa história começa. Em 1996, apenas um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme, encontramos um garoto que acaba entrando em contato com o jogo. Só que o mundo está mudando. Os videogames estão começando a dominar a cultura jovem, e aquela velha ideia de um tabuleiro já não parece tão interessante para um adolescente. Então Jumanji faz o que qualquer jogo desesperado para continuar relevante faria: se adapta. O jogo vira um cartucho de videogame, e eu adoro esse detalhe. Porque isso parece uma piada simples, mas na realidade explica toda a lógica do filme. Jumanji não é apenas um objeto mágico. Ele parece entender o mundo ao seu redor. Em 1995, ele era um jogo de tabuleiro porque era assim que fazia sentido para aquela geração. Em 1996, ele percebe que os adolescentes estão interessados em videogames e muda de formato. É quase como se o próprio Jumanji tivesse percebido: se eu continuar sendo um tabuleiro, ninguém mais vai querer jogar comigo. E 20 anos depois, em 2017, encontramos 4 adolescentes completamente diferentes uns dos outros: Spencer, Fridge, Bethany e Martha. E aqui, o filme começa a fazer uma coisa que eu considero fundamental para ele funcionar. Ele não cria apenas personagens diferentes, ele cria pessoas com problemas completamente diferentes. Spencer é aquele garoto inteligente, mas inseguro, que vive praticamente na sombra de Fridge. Fridge é fisicamente mais confiante e popular, mas usa essa confiança para controlar Spencer. Bethany está completamente presa à própria imagem e às redes sociais. E Martha é a garota mais reservada, desconfortável com a escola e com a maneira como as pessoas enxergam ela. Ou seja, antes mesmo de entrar em Jumanji, cada um deles já está preso dentro de uma espécie de personagem. E isso é uma das coisas mais interessantes do roteiro. Porque quando eles entram no videogame, o jogo faz justamente o contrário do que eles esperavam. Eles não escolhem simplesmente quem querem ser, eles escolhem avatares e acabam presos dentro deles. Spencer vira o Dr. Smolder Bravestone, interpretado por Dwayne Johnson. Fridge, que era o garoto grande, atlético e confiante, vira o pequeno zoologista Franklin Moose Finbar, interpretado por Kevin Hart. Martha se transforma em Ruby Roundhouse, interpretada por Karen Gillan. E Bethany, que estava completamente preocupada com aparência e popularidade, acaba presa no corpo do professor Sheldon Shelley Oberon, interpretado por Jack Black. E aqui, meus amigos, o filme encontra sua principal fonte de humor, porque imaginem a situação. Uma garota extremamente preocupada com a aparência entra em um videogame e acorda no corpo de Jack Black. Não tem como isso não gerar situações absurdas. Mas o mais legal é que a transformação não existe apenas para fazer piada.
Ela também serve para desenvolver os personagens. Bethany, por exemplo, precisa experimentar uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. Ela não é mais a garota que pode simplesmente olhar para o celular e conferir como está sua aparência. Ela está dentro de um corpo masculino, mais velho, e precisa sobreviver em uma selva cheia de perigos. Martha, por outro lado, passa a ocupar o corpo de uma personagem extremamente habilidosa, confiante e fisicamente preparada. E isso cria um contraste muito interessante com a garota tímida que conhecemos no início. Fried ganha um corpo pequeno e uma função que não combina nada com a imagem que ele tinha de si mesmo. E Spencer, que sempre se enxergava como alguém fraco e vulnerável, descobre que seu avatar possui força extraordinária. É uma brincadeira muito simples, mas funciona porque o filme está constantemente perguntando: quem você seria se pudesse enxergar a si mesmo de outra maneira? E é aí que Dwayne Johnson entra. Agora, vamos falar a verdade. Colocar Dwayne Johnson como o avatar de um adolescente inseguro é uma escolha quase perfeita, porque o personagem olha para aquele corpo gigantesco e simplesmente não consegue acreditar que aquilo é ele. E o Dwayne interpreta isso de uma maneira que funciona muito bem porque ele não tenta transformar Spencer em uma versão diferente do The Rock. Pelo contrário, ele mantém alguns dos comportamentos tímidos e inseguros do adolescente dentro daquele corpo extremamente poderoso. É engraçado justamente porque o corpo diz uma coisa e a personalidade diz outra. E esse é um padrão que o filme usa com praticamente todos os personagens. Kevin Hart funciona muito bem como Fried, porque ele transforma a frustração do personagem em combustível para a comédia. Fried era o atleta alto, forte e popular. Agora está preso no corpo de Kevin Hart, e o filme não perde nenhuma oportunidade de lembrar isso. E eu vou dizer uma coisa, a química entre Kevin Hart e Dwayne Johnson é uma das grandes armas desse filme. Os dois já tinham trabalhado juntos antes e claramente existe uma sintonia muito boa entre eles. Eles conseguem discutir, provocar um ao outro e transformar situações perigosas em momentos engraçados, sem parecer que estão simplesmente esperando a próxima piada. Jack Black, por sua vez, abraça completamente o absurdo. E eu acho que ele entendeu exatamente que tipo de personagem estava interpretando. Bethany não sabe nem como lidar com a própria transformação. Ela continua pensando como uma adolescente preocupada com sua imagem, mas agora está dentro de um corpo completamente diferente. Jack Black não interpreta Bethany como uma caricatura o tempo inteiro. Ele incorpora alguns dos trejeitos e da personalidade dela, e isso deixa as cenas muito mais divertidas. Karen Gillan também merece bastante crédito, porque Ruby Roundhouse poderia facilmente virar apenas aquela personagem guerreira bonita que existe para participar das cenas de ação. Só que o filme dá para Martha uma evolução real. No começo, ela é insegura, desconfortável e não gosta da própria aparência. Dentro de Jumanji, ela descobre que possui habilidades que nunca imaginou ter, e aos poucos, ela começa a assumir controle da situação. Isso é algo que eu particularmente gosto no filme. Os poderes dos personagens não são apenas poderes, eles funcionam como extensões dos defeitos e das qualidades deles. O jogo apresenta características, forças e fraquezas para cada avatar, quase como se estivéssemos olhando a tela de seleção de um videogame. Bravestone é extremamente forte, rápido e corajoso. Finbar tem conhecimento sobre zoologia e consegue se comunicar com animais, mas tem uma fraqueza completamente ridícula: bolo. Ruby Roundhouse é uma especialista em combate. O professor Oberon é excelente em cartografia e possui outras habilidades específicas. E essa estrutura permite que o roteiro transforme cada cena em uma espécie de quebra-cabeça. Você não pode simplesmente mandar o personagem mais forte resolver tudo porque cada avatar tem limitações. E isso é muito importante para o ritmo. Porque se Dwayne Johnson pudesse simplesmente entrar na selva e resolver todos os problemas sozinho, teríamos um filme de 20 minutos. O jogo precisa obrigar os quatro a trabalharem juntos, e isso também é o que transforma o filme em uma história sobre amizade, porque no início eles não são amigos. Na verdade, alguns deles mal conseguem suportar uns aos outros. Fried está ressentido com Spencer. Martha não tem muita paciência para Bethany. Bethany está completamente desconectada dos problemas dos outros. E Spencer está acostumado a obedecer. Só que Jumanji não se importa com quem é popular, quem é inteligente ou quem é bonito. Na selva, todos precisam uns dos outros. E isso é uma mensagem bem simples, mas que funciona.
Agora, antes de continuar falando da aventura, eu quero destacar uma coisa que muita gente talvez nem perceba na primeira vez que assiste. O filme é extremamente consciente de que está fazendo uma adaptação moderna de uma propriedade conhecida. Ele pega os elementos clássicos de Jumanji e os traduz para a linguagem dos videogames. As vidas extras, os pontos fortes, as fraquezas, as missões, os personagens secundários, os níveis, os mapas, e até a ideia de que os personagens precisam descobrir como terminar o jogo. Tudo isso faz o filme parecer uma grande partida de videogame transformada em aventura cinematográfica. E o melhor é que o público entende as regras junto com os personagens. A gente também está descobrindo Jumanji novamente. Quando eles percebem que possuem 3 vidas, por exemplo, o perigo muda completamente. Porque morrer não significa simplesmente morrer. O personagem retorna, mas perde uma vida, e isso permite que o filme faça algo que normalmente seria impossível em uma aventura familiar: matar personagens várias vezes e transformar isso em comédia. É uma ideia completamente absurda, e funciona. A primeira vez que alguém morre, existe surpresa, depois começa o humor, e conforme as vidas diminuem, a situação fica novamente séria. Essa é uma estrutura de videogame muito bem aproveitada pelo roteiro, e quando eles começam a entender que estão realmente presos dentro do jogo, surge uma pergunta óbvia: como sair? A resposta, claro, é terminar a missão. Só que Jumanji não vai entregar isso facilmente. Existe um vilão chamado Russell Van Pelt, interpretado por Bob Cannavale, que possui uma ligação muito forte com a própria lógica da selva. Ele conseguiu um artefato poderoso, o chamado Joia de Jumanji, e usa esse poder para controlar os animais e dominar o mundo do jogo. E aqui eu vou ser bem sincero: se existe uma parte em que o filme poderia ter sido melhor, é justamente o vilão. Bob Cannavale não está mal. Pelo contrário, ele faz o que pode com o personagem. Mas quando você coloca Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan dividindo a tela, é muito difícil o antagonista competir pela atenção. O filme sabe disso e por isso concentra muito mais energia nos 4 protagonistas. E para mim, foi a escolha certa. Porque Jumanji, Bem-vindo à Selva, não é memorável por causa do vilão. Ele é memorável por causa dos personagens. E principalmente pela maneira como esses 4 adolescentes começam a descobrir quem realmente são. A aventura vai ficando cada vez maior. Eles atravessam a selva, enfrentam mercenários, animais, obstáculos, perseguições e descobrem novos elementos do jogo. Mas, por trás de tudo isso, existe uma espécie de aula sobre autoestima. Spencer precisa aprender a confiar em si mesmo. Fred precisa entender que seu valor não depende de ser o maior ou o mais forte. Bethany precisa sair daquele mundo superficial em que tudo gira ao redor da própria imagem. E Martha precisa perceber que não precisa se esconder para ser aceita. E isso, para mim, é o coração do filme. A ação é divertida, os animais são perigosos, as mortes são engraçadas, as cenas de helicóptero são enormes, a produção tem aquele visual de aventura que você espera de um blockbuster. Mas nada disso teria tanta importância se os personagens não tivessem uma razão para mudar. E é por isso que, quando eu revejo esse filme, algumas das cenas mais simples acabam funcionando melhor do que algumas das grandes sequências de ação. Porque é muito mais interessante ver Spencer descobrindo coragem do que simplesmente vê-lo correndo pela selva. É mais interessante ver Martha ganhando confiança do que apenas vê-la derrotando inimigos. E é mais divertido acompanhar Bethany tentando entender quem ela realmente é do que simplesmente assistir a outra explosão. Falando agora da produção, o filme tinha uma responsabilidade enorme. Não apenas precisava funcionar como uma aventura de 2017, mas também precisava carregar o nome Jumanji depois do sucesso do filme de 1995. E o orçamento estimado ficou em torno de 90 milhões de dólares, o que mostra que a Sony estava apostando alto nessa nova versão. O longa foi filmado principalmente em Atlanta, na Geórgia, e em diferentes locais do Havaí, incluindo áreas de Oahu que ajudaram a criar aquela aparência de selva gigantesca. E dá para sentir esse investimento na tela. O filme não parece uma aventura barata de estúdio. A selva tem escala. Os cenários têm variedade. As sequências de ação foram construídas para parecer grandes. E os efeitos visuais ajudam a transformar Jumanji em um verdadeiro mundo de videogame. Uma das coisas que eu mais gosto visualmente é justamente o contraste entre o mundo real e o mundo do jogo.
No começo, temos uma escola, corredores, professores, castigos e adolescentes com problemas comuns. Depois, de repente, estamos em uma selva gigantesca, com veículos, animais, vilões e uma missão impossível. É quase como se o filme apertasse um botão e dissesse: acabou a vida normal, agora vamos jogar. E a trilha sonora de Henry Jackman também ajuda muito nessa mudança de atmosfera. A música não tenta simplesmente copiar o trabalho de James Horner no Jumanji de 1995. Em vez disso, ela cria uma identidade mais moderna, aventureira e eletrônica, adequada à ideia de videogame. A música se torna parte dessa sensação de fase, perigo e descoberta. E isso é importante porque a trilha do filme original é muito ligada à atmosfera de fantasia dos anos 90. Aqui, a linguagem sonora precisava acompanhar outra geração, e eu acho que funciona. Agora, uma coisa que eu não quero deixar passar é o respeito ao filme original. Mesmo que Jumanji, Bem-vindo à Selva seja muito diferente, ele não tenta fingir que o primeiro filme nunca existiu. Existe uma conexão importante através de Alan Parrish. E isso cria uma espécie de ponte emocional para quem conhece o clássico. Não vou transformar esse vídeo numa simples comparação entre os dois filmes, porque acho injusto. Eles são produtos de épocas diferentes. O filme de 1995 tinha uma proposta muito mais voltada para a fantasia e efeitos visuais de uma época em que aquilo ainda era uma novidade enorme. Já o filme de 2017 entende que o público cresceu com videogames. Então ele pega a mesma ideia básica, entrar em um jogo perigoso, e pergunta: como isso funcionaria se o jogo tivesse regras de videogame? E a resposta foi muito mais divertida do que muita gente esperava. Inclusive, o público respondeu muito bem. O filme arrecadou aproximadamente 404,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e mais de 558 milhões internacionalmente, chegando a cerca de 962,5 milhões de dólares no mundo inteiro. Para um orçamento de aproximadamente 90 milhões, isso foi um resultado gigantesco. E aqui existe uma história interessante de bilheteria. O filme não precisou explodir imediatamente no primeiro fim de semana para provar seu valor. Ele teve uma permanência muito forte nos cinemas. A própria Sony destacou que o longa chegou ao primeiro lugar por 4 fins de semana e se tornou, naquele momento, o maior filme da história da Sony em bilheteria doméstica, superando Spider-Man, de 2002. Isso é uma loucura quando você para pensar, porque estamos falando de um filme que muita gente inicialmente olhou e pensou: será que isso realmente precisa existir? E acabou se tornando um fenômeno de bilheteria, e é justamente aí que eu acho que está uma das maiores lições dessa produção. Às vezes, o público não quer necessariamente que você preserve uma ideia exatamente como ela era. Às vezes, o público quer que você entenda por que aquela ideia funcionava e encontre uma maneira nova de apresentá-la. Jumanji. Bem-vindo à Selva entendeu que a essência não era o tabuleiro. A essência era entrar em um mundo onde o jogo tem consequências reais. E isso continua funcionando mesmo quando você troca o tabuleiro por um videogame. Até a recepção crítica foi razoavelmente positiva. O Rotten Tomatoes registra uma aprovação na faixa de 76%, enquanto o público ficou ainda mais favorável, na faixa de 87%, mostrando uma diferença interessante entre críticos e espectadores. E eu acho que isso explica perfeitamente o tipo de filme que estamos assistindo. Não é um filme que pretende ser uma obra filosófica complexa, não é um drama pesado, não é uma experiência cinematográfica experimental. É um blockbuster de aventura e comédia, e ele sabe disso. Ele quer que você se divirta, quer que você ria, quer que você fique esperando para descobrir qual será a próxima fase. E, sinceramente, às vezes isso é exatamente o que um filme precisa fazer. Agora, quando os 4 finalmente percebem que não vão conseguir sair de Jumanji simplesmente correndo pela floresta, a aventura começa a ganhar uma estrutura mais clara. Eles precisam seguir as pistas, precisam descobrir o mapa, precisam encontrar a joia, precisam chegar ao lugar certo e precisam enfrentar Van Pelt. Só que existe um detalhe: eles ainda não são uma equipe. Eles precisam se tornar uma. E isso é o que eu quero explorar mais profundamente na continuação deste roteiro, porque é justamente nessa parte que o filme começa a transformar a comédia inicial em uma verdadeira aventura de equipe, porque até aqui nós temos 4 adolescentes que entraram em um videogame achando que estavam apenas brincando.
Agora, eles descobriram que têm vidas limitadas, que existem regras específicas para seus avatares e que cada um deles possui uma função indispensável. E se eles quiserem voltar para casa, vão ter que parar de agir como 4 pessoas separadas. Eles vão precisar jogar como uma equipe. E quando Jumanji começa a cobrar isso deles de verdade, a brincadeira fica muito mais perigosa. E é aí que a selva realmente começa. E é exatamente aqui que eu acho que Jumanji, Bem-vindo à Selva, começa a ficar ainda mais divertido, porque agora os personagens já entenderam uma coisa muito importante. Eles não estão simplesmente dentro de um videogame. Eles estão dentro de um videogame que foi construído especificamente para testar cada um deles. E isso muda completamente a maneira como eu assisto ao filme, porque no começo, você olha para aqueles 4 adolescentes e pensa: esses 4 juntos não vão durar nem 5 minutos. E, sinceramente, eles também parecem pensar isso. Spencer quer resolver tudo sozinho. Fred não suporta mais ser tratado como inferior. Bethany continua tentando entender por que sua vida acabou daquele jeito, e Martha está praticamente descobrindo uma personalidade nova dentro de si. Só que Jumanji começa a ensinar uma lição bem simples. Individualmente, eles têm problemas, mas juntos eles conseguem fazer coisas que nenhum deles conseguiria sozinho. E é aí que a estrutura de videogame começa a funcionar de verdade. Eu gosto muito desse recurso de mostrar as habilidades e fraquezas dos avatares porque ele transforma cada personagem em uma peça do jogo. É quase como montar uma equipe antes de começar uma partida. Você tem o personagem forte, o especialista em animais, a lutadora e a personagem que entende mapas e estratégia. Só que tem um detalhe engraçado. Os próprios jogadores ainda não sabem usar essas habilidades direito. É como colocar 4 pessoas que nunca jogaram videogame em uma partida extremamente difícil e falar boa sorte. E isso rende algumas das melhores situações de comédia do filme. Spencer, por exemplo, está dentro do corpo de Dwayne Johnson. Agora ele é praticamente uma máquina humana. Corre rápido, pula de grandes alturas, enfrenta inimigos e parece ter sido criado para ser o protagonista perfeito de um jogo de aventura. Mas por dentro ainda é Spencer. E eu acho que essa é uma das melhores decisões do filme, porque seria muito fácil transformar Spencer em um adolescente que, depois de ganhar um corpo musculoso, imediatamente se torna confiante. Mas não acontece assim. Ele continua inseguro. Ele continua pensando demais. Ele continua tentando entender o que está acontecendo. A diferença é que agora o jogo está dando a ele oportunidades para descobrir uma coragem que já existia, mas estava escondida. E isso acontece também com Martha. Martha entra em Jumanji como uma garota que não se sente confortável com o próprio corpo e que não entende muito bem como se relacionar com as pessoas. E de repente, ela está dentro do corpo de Ruby Roundhouse, uma personagem especializada em luta. Só que o filme faz uma coisa interessante. Martha não vira imediatamente uma lutadora perfeita. Ela precisa aprender. Ela precisa testar os movimentos. Ela precisa perceber que consegue fazer coisas que nunca imaginou. E quando ela finalmente começa a dominar esse avatar, você sente que não é apenas a personagem que está ficando mais forte, é Martha que está ficando mais confiante. E para mim, isso funciona melhor do que simplesmente dar superpoderes para os personagens, porque o verdadeiro poder está na descoberta. Agora, Fred talvez seja o personagem que mais sofre com essa troca de corpo. E eu acho que Kevin Hart aproveita muito bem isso. Fred sempre foi aquele cara que queria ser o centro das atenções. Ele é fisicamente grande, é atleta, tem presença e está acostumado a ser respeitado. Só que Jumanji pega tudo isso e vira de cabeça para baixo. Ele acaba no corpo de Franklin Finbar, um personagem pequeno, e isso atinge diretamente o orgulho dele. É engraçado, mas existe uma pequena crítica por trás disso. Fred percebe que a maneira como ele se enxergava estava muito ligada à aparência. Ele acreditava que ser maior significava ser mais importante. Agora, ele precisa descobrir que inteligência, coragem e utilidade também são formas de força. E isso aparece especialmente quando ele começa a usar seu conhecimento sobre animais. Ele não é o mais forte da equipe, não é o mais rápido, mas ele sabe coisas que os outros não sabem. E isso faz dele indispensável. Bethany passa por uma transformação ainda mais radical. Porque vamos combinar, Bethany é provavelmente a personagem que mais precisava de uma experiência como essa. No início, ela está completamente presa à própria aparência e à própria vida social. O celular parece mais importante do que qualquer coisa ao redor dela. Então, o jogo faz algo cruelmente engraçado. Coloca Bethany no corpo do professor Oberon. E Jack Black simplesmente abraça essa situação.
A maneira como ele interpreta uma adolescente presa no corpo de um homem adulto é uma das principais fontes de humor do filme. Mas, por trás da piada, existe uma mudança real. Bethany começa a perceber que sua identidade não depende de aparência, e isso fica cada vez mais evidente conforme ela participa da missão. Ela começa a ajudar, começa a pensar, começa a prestar atenção nos outros, e aos poucos deixa de ser aquela garota que só pensa nela mesma. É uma evolução simples, mas necessária. Agora, se tem uma coisa que esse filme sabe fazer muito bem, é transformar exposição em comédia. Em vez de passar 10 minutos explicando como funciona cada habilidade, o roteiro simplesmente coloca os personagens em situações em que eles descobrem as coisas da pior maneira possível. E isso é muito mais divertido. O jogador descobre a regra porque quebra a regra. É exatamente como jogar um videogame pela primeira vez. Você não sabe que determinada coisa é perigosa até fazer aquilo e morrer. E Jumanji leva essa lógica literalmente. Eles possuem 3 vidas. Então, de certa maneira, o jogo permite que os personagens aprendam através dos erros. Só que o problema é que eles não podem desperdiçar todas as vidas. E isso começa a ficar sério. A presença de Van Pelt também aumenta a pressão. Russell Van Pelt não é simplesmente um vilão que aparece para lutar contra eles no final. Ele representa a ameaça constante que está perseguindo o grupo. Ele quer recuperar a joia de Jumanji. E enquanto ele estiver procurando por esse objeto, os 4 não têm tempo para ficar discutindo. Eles precisam avançar, eles precisam entender o mapa, precisam descobrir onde estão e precisam encontrar uma maneira de chegar ao objetivo final. É nesse momento que surge um personagem que eu considero extremamente importante para a história: Alex. E aqui, o filme começa a conectar aquela aventura de 1996 com os acontecimentos de 2017. Alex Vrick é o garoto que desapareceu décadas antes depois de entrar no jogo. E quando os protagonistas encontram sinais de que ele ainda está dentro de Jumanji, a situação muda. Porque até então eles acreditavam que eram os primeiros seres humanos presos naquele mundo. Mas não. Existe alguém que está lá há muito tempo. E isso é assustador. Imagina entrar em um videogame pensando que vai sair depois de algumas horas e descobrir que uma pessoa está presa lá há 20 anos. 20 anos. Isso significa que Alex perdeu uma parte enorme da própria vida. E Nick Jonas interpreta esse personagem de uma maneira que combina bastante com essa situação. Alex está mais isolado, mais desconfiado. Ele já conhece Jumanji. Ele conhece os perigos. E principalmente, ele sabe que o jogo não é uma brincadeira. Ele já pagou um preço enorme. E é aqui que o filme começa a ganhar um pequeno toque emocional que eu gosto bastante. Porque Alex não quer simplesmente voltar para casa. Ele tem medo. Depois de tanto tempo, aquele mundo se tornou praticamente tudo o que ele conhece. E ele sabe que tem apenas uma vida restante. Isso significa que qualquer erro pode ser definitivo. E eu acho que essa é uma das melhores maneiras de aumentar a tensão sem precisar transformar o filme em algo sombrio. A regra das vidas funciona muito bem. Quando você tem 3 vidas, você pode ser imprudente. Quando tem 2, começa a pensar. Quando tem uma, cada decisão parece muito mais importante. Alex está exatamente nessa situação. E mesmo assim ele decide ajudar. Isso também mostra que ele não é simplesmente uma vítima do jogo. Ele conhece aquele mundo melhor do que qualquer um dos 4. E por isso sua participação é tão importante. Agora, eu preciso falar sobre a dinâmica entre Spencer e Frid, porque essa relação começa de uma maneira bastante problemática. Frid costumava mandar em Spencer. Spencer fazia o trabalho escolar dele. E isso criou um ressentimento que nenhum dos dois realmente resolveu. Quando entram em Jumanji, esse problema continua existindo. Só que agora eles estão presos em corpos diferentes, e isso força os dois a encararem aquilo que estavam evitando. Frid precisa reconhecer que tratava Spencer como alguém inferior, e Spencer precisa parar de aceitar tudo calado. E eu gosto disso porque o filme não resolve essa amizade com uma conversa sentimental gigantesca. A reconciliação acontece aos poucos, através das situações que eles enfrentam juntos. Quando um salva o outro, quando precisam confiar um no outro, quando percebem que nenhum dos dois consegue completar a missão sozinho. É assim que amizades reais muitas vezes funcionam. Você não precisa de um discurso. Às vezes basta passar por uma situação absurda juntos. E Jumanji oferece situações absurdas de sobra. Uma delas envolve a fraqueza de Frid, bolo. E essa é uma das ideias mais engraçadas do filme. Porque imagine estar dentro de um videogame com uma lista de fraquezas extremamente perigosas e descobrir que a sua é... bolo. É tão ridículo que funciona.
e o filme sabe exatamente disso. Só que essa fraqueza acaba sendo importante porque mostra como os videogames possuem regras que nem sempre fazem sentido no mundo real. Um personagem pode ser extremamente competente em uma área e ter uma fraqueza completamente aleatória. É parte da lógica dos jogos. E Jumanji transforma isso em humor. Ao mesmo tempo, as regras começam a ficar cada vez mais claras. Os personagens percebem que não podem simplesmente ignorar os limites dos seus avatares e começam a pensar estrategicamente. É aqui que eu sinto que o filme deixa de ser apenas uma comédia sobre adolescentes presos em corpos de adultos e vira uma aventura de equipe. Eles já não estão pensando apenas em sobreviver, agora estão pensando em vencer. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Sobreviver significa fugir do perigo. Vencer significa enfrentar o perigo de propósito. E esse grupo começa a fazer exatamente isso. Eles precisam atravessar diferentes áreas da selva e chegar cada vez mais perto da região controlada por Van Pelt. Só que Jumanji não vai facilitar. A equipe enfrenta inimigos armados, animais selvagens, obstáculos naturais e principalmente os próprios erros. E uma das sequências que mostra muito bem essa mudança é a perseguição com os motociclistas. A cena tem exatamente aquela energia de videogame. Os inimigos aparecem, começam a perseguir. Os protagonistas precisam correr. Alguém precisa ficar para trás. Alguém precisa ajudar. E todo mundo tem uma função. Martha, que no mundo real era tímida, começa a usar as habilidades de Ruby para enfrentar os inimigos. E essa transformação é muito satisfatória, porque agora ela não está simplesmente tentando sobreviver, ela está tomando iniciativa. E é nesse tipo de momento que Karen Gillan realmente consegue mostrar o potencial da personagem. Ela tem presença nas cenas de ação, mas também consegue manter a insegurança de Martha. Essa combinação faz a personagem parecer humana. Ela pode derrotar vários inimigos e, segundos depois, ainda parecer surpresa por ter conseguido. E isso combina perfeitamente com a proposta do filme. Ninguém entra em Jumanji sabendo exatamente quem é. Eles descobrem. A perseguição aumenta. Os veículos atravessam a selva, os inimigos não param, e os quatro percebem que precisam encontrar uma rota de fuga. É nesse momento que o filme entrega outra de suas grandes ideias. O salto da cachoeira. Agora, aqui eu preciso admitir uma coisa. Toda vez que vejo uma cena assim em um filme de aventura, eu penso, não existe nenhuma chance disso terminar bem. E normalmente estou certo. Mas nesse caso, o perigo faz sentido dentro da lógica do jogo. Eles estão sendo perseguidos. Não tem para onde ir. A única saída é pular. E é exatamente o tipo de decisão que um jogador tomaria quando a tela está cheia de inimigos e você precisa escolher rapidamente entre duas opções igualmente ruins. E então eles descobrem que as vidas realmente têm consequências. Quando um personagem morre e retorna, a cena pode parecer engraçada. Mas também existe uma pequena sensação de choque. Porque agora eles sabem que uma vida foi perdida. E isso significa que estão mais perto do fim. Esse conceito é especialmente importante para Alex. Ele já possui apenas uma vida, então, para ele, cada risco é muito maior. E isso cria uma relação interessante entre Alex e os quatro adolescentes. Eles querem tirá-lo dali. Ele quer ajudar, mas está com medo. E aos poucos, surge uma espécie de família improvisada. 4 pessoas que nem eram amigas no mundo real acabam formando uma equipe com alguém que ficou preso por 2 décadas. É uma situação completamente improvável, e justamente por isso funciona. Agora, uma das minhas coisas favoritas no filme é como ele usa o humor para impedir que toda essa situação fique pesada demais. Porque, se você parar para pensar, a história de Alex é bastante triste. Um adolescente desaparece. Sua família acredita que ele morreu ou simplesmente desapareceu. A casa dele fica abandonada. As pessoas da cidade começam a tratá-la como uma casa estranha, e ele passa 20 anos preso dentro de um jogo. Isso poderia virar facilmente uma história muito sombria. Mas o filme prefere manter um tom de aventura familiar, e eu acho que foi uma escolha consciente, porque o objetivo não é fazer um drama sobre perda de tempo. O objetivo é mostrar que mesmo alguém que ficou preso por tanto tempo ainda pode encontrar uma chance de voltar para casa. E é isso que os 4 protagonistas representam. Eles são a oportunidade que Alex não teve antes. Agora, com o grupo reunido, a missão fica mais clara. Eles precisam continuar avançando. Precisam encontrar o caminho para a montanha, precisam levar a joia até o lugar correto, e precisam impedir Van Pelt. Só que, antes disso, ainda existem vários obstáculos. E é nesse ponto que eu quero destacar outra coisa sobre a direção de Jake Kasdan.
O filme tem um ritmo muito rápido, mas sabe quando diminuir. As cenas de ação são grandes e barulhentas. Depois vem uma conversa, depois uma piada, depois uma descoberta, depois outra sequência de perigo. Essa alternância ajuda bastante porque quase 2 horas de ação contínua seriam cansativas. O filme entende que o público precisa respirar. E essas pausas também servem para desenvolver os personagens. Porque não adianta colocar uma explosão a cada 5 minutos se você não se importa com quem está dentro do carro. Aqui, aos poucos, começamos a nos importar. Spencer já não é aquele garoto que simplesmente obedece Fridge. Fridge já não está apenas preocupado com seu tamanho. Martha está cada vez mais confiante. Bethany começa a pensar nos outros. E Alex começa a acreditar que talvez exista realmente uma maneira de sair de Jumanji. É quase como se o jogo estivesse reconstruindo essas pessoas antes de permitir que elas retornem ao mundo real. E isso é algo que eu acho muito inteligente, porque no final das contas, o maior desafio de Jumanji não é derrotar Van Pelt. É fazer com que esses personagens deixem de ser versões limitadas de si mesmos. O videogame apenas cria a situação necessária para isso acontecer, e conforme eles avançam pela selva, a missão começa a ficar cada vez mais perigosa. Eles precisam encontrar uma forma de atravessar uma área controlada pelos homens de Van Pelt. Precisam chegar a um ponto onde possam utilizar um veículo. E mais importante, precisam decidir quem está disposto a arriscar a própria vida. Porque nesse momento, as 3 vidas já não parecem uma brincadeira. Cada morte aproxima o grupo do fracasso, e cada vitória aproxima eles da liberdade. É justamente essa combinação de aventura, humor e desenvolvimento de personagens que faz o filme funcionar melhor do que eu esperava quando o vi pela primeira vez. Porque se fosse apenas uma sequência de piadas com Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black, provavelmente eu esqueceria o filme rapidamente, mas existe uma história emocional por baixo. E quando você percebe isso, algumas cenas começam a ter muito mais peso. O garoto que tinha medo de enfrentar outras pessoas começa a liderar. A garota que não gostava de si mesma começa a confiar no próprio potencial. O atleta que achava que força física era tudo aprende a valorizar outras habilidades. A menina obcecada pela própria imagem aprende a olhar para as pessoas ao redor. E o garoto que passou 20 anos sozinho finalmente encontra pessoas que estão dispostas a voltar por ele. Isso é muito mais do que simplesmente 4 adolescentes presos em um videogame. É uma história sobre identidade escondida dentro de uma aventura extremamente divertida. E agora que eles já conhecem as regras, já encontraram Alex e já entenderam que precisam agir como uma equipe, o grupo está finalmente preparado para enfrentar os desafios mais perigosos de Jumanji. Só que o caminho até a montanha não vai ser fácil, porque o jogo ainda tem algumas cartas na manga. E quando eles precisam chegar até o helicóptero e atravessar as montanhas, a situação muda completamente. A partir daqui, cada habilidade vai ser colocada à prova. E principalmente, Alex vai precisar decidir se está disposto a arriscar aquela única vida que lhe resta. Porque para terminar o jogo, não basta conhecer as regras. Em algum momento, você precisa ter coragem para jogar. E quando Jumanji começa a cobrar isso deles de verdade, a brincadeira fica muito mais perigosa. Porque agora eles já entenderam que cada um tem uma função, mas ainda falta descobrir se eles realmente conseguem confiar uns nos outros quando a situação aperta. E é aqui que eu acho que o filme começa a equilibrar muito bem comédia e aventura. Até esse ponto, muita coisa funciona como piada. Os corpos trocados são engraçados, as habilidades são engraçadas, as fraquezas são engraçadas e até morrer dentro do jogo pode virar uma situação cômica. Só que conforme eles perdem vidas, aquela brincadeira começa a ganhar consequências. E ninguém sente isso mais do que Alex. Alex está há 20 anos naquele mundo. Para ele, Jumanji não é uma novidade, não é uma aventura de fim de semana. É a vida dele, e isso muda completamente a maneira como ele enxerga aqueles 4. Enquanto Spencer, Fridge, Martha e Bethany ainda estão tentando entender as regras, Alex já sabe que Jumanji pode ser cruel. Ele conhece os caminhos, conhece os perigos e conhece principalmente a sensação de estar preso. E eu gosto bastante da maneira como Nick Jonas interpreta essa parte do personagem. Alex não aparece como aquele herói perfeito que sabe absolutamente tudo. Ele tem medo. Ele hesita. Ele evita riscos. E, sinceramente, quem pode culpá-lo? Se você passou 20 anos preso em um jogo e finalmente conseguiu sobreviver até ter apenas uma vida restante, provavelmente também pensaria 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Só que agora ele tem uma oportunidade que não teve durante todos esses anos. 4 pessoas dispostas a ajudá-lo. E isso começa a mudar a atitude dele.
O grupo descobre que existe uma área de Jumanji que precisa ser atravessada para chegar mais perto da montanha, e para isso eles precisam de transporte. E aqui entra uma das sequências que eu acho muito divertida porque parece exatamente uma missão de videogame que você desbloqueia depois de encontrar o personagem certo. Eles precisam chegar a um galpão de transporte. Só que, como sempre, existe um pequeno problema. O local está protegido, tem guardas, tem inimigos, e eles não podem simplesmente entrar atirando para todos os lados. Até porque, vamos lembrar, eles não estão jogando em um nível fácil. Cada decisão pode custar uma vida. Então, o grupo precisa pensar. E é nesse momento que eles percebem que talvez Marta seja a pessoa mais adequada para entrar naquele lugar. Agora, eu gosto dessa escolha porque mostra o quanto Marta mudou. No início do filme, ela provavelmente seria a última pessoa que escolheríamos para uma missão como essa. Ela não é extrovertida, não gosta de chamar atenção, não é naturalmente confiante. Mas Ruby Roundhouse é completamente diferente. Ela é uma personagem construída para chamar atenção. E Marta precisa aprender a usar isso. Bethany tenta ajudá-la a entender como agir. E o resultado é engraçado justamente porque Marta não nasceu para fazer esse tipo de coisa. Ela tenta improvisar, tenta parecer confiante, tenta controlar a situação. Mas você consegue perceber que por trás daquela aparência de Ruby Roundhouse ainda está Marta. E é justamente aí que o filme consegue fazer a personagem crescer sem abandonar a personalidade original. Quando os guardas começam a reagir, a situação muda rapidamente. E Marta descobre que sua habilidade de luta não é apenas uma informação na tela do videogame. Ela realmente consegue lutar. E quando começa a batalha, a personagem ganha uma confiança que não tinha no começo. A sequência também é uma demonstração do estilo de ação do filme. Não é uma luta extremamente realista. Não pretende ser. É exagerada, estilizada e coreografada para parecer uma fase de videogame. E eu acho que essa é uma das melhores decisões visuais de Jumanji. Bem-vindo à selva. O filme nunca esquece completamente que estamos dentro de um jogo. Até as lutas parecem ter uma lógica de videogame. Cada personagem possui uma habilidade específica, e a ação é construída para mostrar isso. Ruby luta, Bravestone parte para cima, Finbar usa conhecimento sobre animais, o professor Oberon tenta usar sua inteligência, e Alex possui uma habilidade que se torna extremamente importante: pilotar. Porque, depois de conseguirem acesso ao galpão, eles percebem que precisam de um helicóptero. E aqui surge outro problema. Quem vai pilotar? Alex. Só que Alex não quer. E não é difícil entender por quê. Ele tem apenas uma vida. Pilotar um helicóptero em uma região montanhosa, enquanto homens armados estão perseguindo você, não parece exatamente uma atividade segura. E aqui novamente o filme usa o sistema de vidas para criar tensão. Se Alex morrer, não existe uma segunda tentativa. Não existe, vamos tentar de novo. Acabou. E isso deixa a decisão muito mais importante. Spencer tenta convencê-lo. E finalmente Alex aceita. E meus amigos, é aí que começa uma das sequências mais movimentadas do filme. O helicóptero decola. A equipe está a bordo. Os inimigos estão atrás deles. E a paisagem começa a ficar cada vez mais perigosa. Essa parte é puro entretenimento. Você tem montanhas, perseguição aérea, animais, tiros, veículos e personagens discutindo enquanto tentam não morrer. É praticamente uma missão final de videogame acontecendo diante dos nossos olhos. E eu acho que Dwayne Johnson e Nick Jonas funcionam bem nessa sequência porque existe uma dinâmica interessante entre Spencer e Alex. Spencer quer salvar todo mundo, Alex quer sobreviver. E esses dois objetivos nem sempre combinam. Spencer está começando a assumir uma postura de líder, mas ainda precisa aprender que liderar também significa aceitar que outras pessoas têm medo. E Alex precisa aprender que, às vezes, coragem não significa não sentir medo. Significa fazer alguma coisa apesar dele. Essa é uma diferença importante. E é exatamente o que Alex começa a fazer. Só que Jumanji não vai permitir que eles simplesmente atravessem a montanha. O grupo acaba sendo perseguido por animais enormes e perigosos. E como em qualquer bom videogame, o caminho até o objetivo final começa a ficar cada vez mais difícil. E aí acontece uma coisa que eu acho muito inteligente na construção da equipe. Eles começam a agir sem precisar conversar tanto. No começo, cada personagem precisava entender o que os outros estavam fazendo.
Agora, eles já conhecem as habilidades uns dos outros. Spencer sabe quando precisa usar força. Martha sabe quando precisa lutar. Frid sabe como lidar com os animais. Bethany sabe interpretar o mapa. Alex sabe pilotar. É como se eles finalmente tivessem aprendido a jogar. E quando uma equipe começa a entender como usar cada membro, o jogo muda completamente. Só que ainda existe um problema: a joia. A missão deles depende de levar aquele objeto até a estátua no topo da montanha. E Van Pelt também quer a joia. Então, enquanto o grupo tenta escapar, os inimigos continuam perseguindo. Em determinado momento, o objeto acaba sendo perdido. E isso cria uma situação desesperadora, porque agora eles estão em movimento, estão sendo perseguidos e precisam recuperar a joia antes que Van Pelt consiga chegar até ela. É exatamente aquela situação em que você olha para a tela e pensa: não, 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 não deixa isso acontecer. E é nessa hora que Spencer começa a demonstrar uma mudança muito importante. O Spencer do início provavelmente teria congelado. Ele teria esperado Frid decidir. Agora ele toma a iniciativa. Ele entende que precisa agir. E essa evolução é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do arco dele. O filme não transforma Spencer em outra pessoa. Ele continua sendo Spencer, só que agora ele não foge daquilo que sente. E quando a situação exige coragem, ele encontra. Isso também muda a relação dele com Frid, porque Frid já não olha para Spencer como aquele garoto que precisa fazer tudo por ele. Agora ele começa a enxergar o amigo como alguém capaz. E isso é muito importante, porque a amizade dos dois não precisava terminar com um deles dominando o outro. Precisava chegar ao ponto em que os dois se enxergassem como iguais. E Jumanji força essa igualdade. Enquanto isso, Alex também começa a se aproximar do grupo. No começo, ele estava isolado. Agora está fazendo parte de uma equipe. E existe uma pequena ironia nisso. Alex entrou em Jumanji sozinho. Os 4 adolescentes entraram juntos, mas não eram realmente uma equipe. No final, os dois lados precisavam aprender a mesma coisa. Ninguém consegue sair daquele mundo sozinho. E é aí que o filme começa a preparar sua reta final. Eles precisam chegar à montanha. Só que antes disso, existe uma última sequência enorme de ação. O grupo precisa enfrentar um caminho cercado por animais. E aqui entra uma das características mais importantes do jogo. Os animais não são simplesmente obstáculos aleatórios. Eles fazem parte da identidade de Jumanji. No filme original, os animais eram uma das coisas mais assustadoras. Aqui, eles continuam sendo uma ameaça, mas também funcionam como parte da linguagem de videogame. Existem animais gigantes. Existem criaturas que parecem ter saído diretamente de uma fase de aventura. E existe aquela sensação de que a natureza inteira está trabalhando contra os personagens. É quase como se o próprio jogo estivesse dizendo: vocês chegaram longe demais. E eu acho isso muito divertido. Porque o filme aumenta a dificuldade conforme os protagonistas se aproximam do objetivo. Exatamente como acontece em um videogame. Você começa com inimigos relativamente simples, depois aparecem inimigos mais fortes, depois aparecem desafios especiais, e no final você enfrenta o chefe. Aqui, Van Pelt funciona como esse chefe final, só que antes de chegar até ele, os personagens precisam atravessar uma área cheia de predadores. Spencer decide testar o caminho. E isso é importante porque ele já não é mais aquele personagem que evita riscos. Ele sabe que alguém precisa descobrir se a passagem é segura. Então ele vai. E obviamente Jumanji não deixa barato. Os animais atacam. Spencer acaba sendo morto. E ele retorna. Só que agora existe uma diferença. Ele não está desesperado. Ele acabou de aprender alguma coisa. O caminho é perigoso. Eles não podem simplesmente avançar juntos pela mesma rota. Precisam encontrar uma estratégia diferente. E isso é novamente a lógica do jogo. Quando uma estratégia falha, você precisa mudar. Não adianta repetir exatamente o mesmo movimento esperando um resultado diferente. E aqui, eu acho que o filme está falando de uma coisa muito maior, sem precisar fazer um discurso. Os personagens também estão aprendendo a mudar. No mundo real, cada um deles estava preso em um comportamento. Spencer obedecia. Frid intimidava. Bethany era superficial. Martha se escondia. Dentro de Jumanji, essas estratégias deixam de funcionar, e eles precisam experimentar novas maneiras de agir. É por isso que a transformação física dos personagens funciona tão bem. Não é apenas uma piada, é uma metáfora bastante simples. Às vezes você precisa sair completamente da sua zona de conforto para descobrir uma versão diferente de você mesmo. E, enquanto eles avançam por caminhos diferentes, o filme começa a aproximar os personagens do confronto final. Só que Van Pelt consegue capturar Bethany. E aqui a situação fica séria, porque Bethany é uma das pessoas mais importantes do grupo.
E Van Pelt sabe disso. Ele entende que pode usar Bethany para conseguir a joia. Ele quer o objeto. E está disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. Agora, uma das coisas que eu acho interessantes nessa parte é que Bethany, que começou o filme como uma personagem extremamente egoísta, passa a ser justamente alguém que o grupo está disposto a salvar. Isso mostra o quanto ela mudou. No começo, talvez os outros não se importassem tanto com ela. Agora, ninguém pensa duas vezes antes de arriscar a própria vida. E isso é amizade. É uma mudança enorme. Van Pelt exige a joia, só que a equipe não tem intenção de simplesmente entregá-la. Eles precisam pensar, e Fried acaba assumindo uma função inesperada. Ele está carregando o objeto, e precisa encontrar uma maneira de chegar perto dos outros sem ser capturado. E é aqui que entra novamente sua habilidade com animais. Ele consegue usar seus conhecimentos para se movimentar pela selva. Mas Jumanji tem outras surpresas. Ele acaba em uma situação envolvendo um enorme elefante. E essa sequência é uma das mais visualmente interessantes porque mostra como o filme utiliza o tamanho dos animais para criar espetáculo. Fried, que no mundo real era o garoto enorme da escola, agora parece minúsculo ao lado de um elefante. É quase uma piada visual perfeita. E a equipe precisa continuar se movendo. A joia acaba sendo lançada e fica fora do alcance. Van Pelt continua atrás dela. E agora o grupo precisa improvisar. Marta assume a missão de recuperar o objeto. E isso é importante porque ela já não é mais aquela garota que hesitava diante de qualquer situação social. Agora ela toma decisões rapidamente. Ela sabe que precisa agir. Ela entende o risco. E mesmo assim, vai. Quando encontra a joia em uma área cheia de cobras, ela precisa decidir entre recuar ou continuar. E aqui Jumanji faz novamente aquilo que sabe fazer. Transforma a fraqueza em uma escolha. Marta sabe que está correndo perigo, mas ela também sabe que não pode deixar a missão fracassar. Então ela aceita o risco. E esse é um momento que eu gosto bastante porque mostra que coragem não é uma característica exclusiva de Bravestone. No começo, parecia que Spencer era o personagem destinado a ser o herói, mas conforme a história avança, percebemos que todos podem ser heróis. Fried, Bethany, Marta, Alex. Cada um tem uma função, cada um precisa tomar uma decisão difícil, e cada um precisa colocar algo em risco. Marta consegue recuperar a joia, e agora resta apenas uma coisa: levar o objeto até a estátua. O problema é que o caminho final é extremamente perigoso. A equipe precisa chegar ao topo da montanha, e Spencer sabe que não pode simplesmente correr até lá. Ele precisa encontrar uma maneira de subir, e então surge a ideia de usar uma motocicleta. Agora, essa cena é uma daquelas em que você simplesmente aceita a loucura do filme. Porque estamos falando de uma aventura dentro de um videogame mágico. Então, claro, uma motocicleta pode se transformar em uma ferramenta para escalar uma montanha. E o mais engraçado é que dentro daquele universo, isso parece completamente normal. Spencer assume o controle, ele começa a subir, e aqui o personagem está no seu elemento. O adolescente inseguro finalmente está fazendo aquilo que seu avatar foi criado para fazer. Ele está sendo rápido, está sendo corajoso, está tomando decisões. E pela primeira vez, ele não está pensando no que os outros vão achar dele. Ele simplesmente age. E isso, pra mim, é a verdadeira vitória do personagem. Nem é sobre conseguir derrotar Van Pelt. É sobre Spencer finalmente acreditar que é capaz. Enquanto ele sobe, os outros continuam lutando para manter a joia segura. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o filme entra naquele ritmo frenético de terceiro ato. Música aumentando, personagens correndo, animais atacando, Van Pelt chegando, a montanha ficando cada vez mais próxima, e você percebe que o grupo está finalmente jogando como uma equipe. Só que ainda existe um último obstáculo. Eles precisam colocar a joia no lugar correto, e, obviamente, isso não pode ser simplesmente colocar o objeto na estátua e ir embora. Jumanji precisa de uma última surpresa. Eles chegam ao local. A estátua está diante deles, a joia é colocada, e nada acontece. E essa é uma das melhores pequenas trollagens do filme, porque todo mundo espera que ao colocar o objeto na estátua, imediatamente aconteça alguma coisa. Mas não, silêncio. E aí eles percebem que falta uma coisa. O jogo precisa ser concluído. Eles precisam dizer o nome de Jumanji. É uma regra simples, quase como uma senha final. E aqui o filme começa a reunir todos os elementos que apresentou desde o começo. O jogo, as vidas, a missão, a joia, a equipe, a amizade. Tudo converge para aquele momento.
Só que existe uma última preocupação. Eles precisam vencer juntos, não basta um deles. Eles chegaram até ali porque cada pessoa contribuiu. E eu acho que isso torna o final muito mais satisfatório. Quando eles finalmente conseguem completar a missão, Jumanji começa a mudar. A maldição desaparece. O poder de Van Pelt acaba. A selva começa a recuperar sua aparência. E os personagens percebem que finalmente conseguiram. Eles venceram o jogo. Mas o verdadeiro prêmio não é apenas voltar para casa. É voltar diferentes. E isso é algo que eu acho muito bonito no conceito do filme. Quando eles entraram em Jumanji, queriam simplesmente sair. Quando chegam ao final, percebem que a experiência mudou quem eles são. Spencer ganhou confiança. Fred aprendeu a valorizar outras qualidades. Martha descobriu sua coragem. Bethany aprendeu a olhar além da própria aparência. E Alex finalmente recebe a oportunidade de voltar para sua vida. E então, chega aquele momento em que o jogo começa a devolver cada um ao mundo real. As formas dos avatares desaparecem. E os 4 adolescentes voltam aos próprios corpos. É quase como acordar de um sonho completamente absurdo. Só que agora eles sabem que aquilo aconteceu. Eles viveram aquilo. Eles morreram. Voltaram. Lutaram. Riram. Tiveram medo. E fizeram algo que provavelmente nunca teriam conseguido fazer na escola. Tornaram-se amigos. E eu gosto muito da maneira como o filme fecha essa relação. Porque não existe aquela transformação artificial em que todos viram melhores amigos da noite para o dia. Existe uma sensação de que eles simplesmente passaram a se respeitar. E isso é muito mais natural. Mas ainda falta resolver uma coisa. Alex. Porque, quando os 4 voltam para o porão da escola, percebem que Alex não está lá. E esse momento cria uma pequena tensão. Será que ele ficou preso? Será que algo deu errado? Será que ele não conseguiu voltar? Só que, quando eles vão atrás dele, descobrem uma das melhores surpresas da história. A antiga casa abandonada de Alex não está mais daquele jeito. Ela está viva, bonita, habitada, e eles encontram Alex. Só que não o Alex que conheciam. É o Alex de volta ao seu próprio tempo. E aí vem uma das partes mais emocionais do filme. Alex explica que o jogo o devolveu ao momento em que desapareceu. Para ele, não passaram 20 anos da mesma maneira que passaram no mundo real. Ele teve a chance de retornar à sua vida. E isso significa que Alex não perdeu completamente aqueles anos. Ele conseguiu voltar. Mas tem uma coisa ainda mais bonita. Ele deu à filha o nome de Bethany, porque uma garota chamada Bethany salvou sua vida dentro de Jumanji. E, sinceramente, eu acho esse detalhe muito bom, porque transforma o nome de Bethany em algo que antes representava superficialidade e agora representa coragem. É uma pequena conclusão para a personagem. Bethany entrou no jogo pensando em si mesma. Saiu tendo feito algo que outra pessoa jamais esqueceria. E isso mostra o quanto ela mudou. O grupo se despede de Alex, e nesse momento, percebemos que aquela aventura realmente terminou. Mas antes dos créditos, o filme ainda guarda uma última brincadeira. Porque existe uma pergunta que fica no ar. O que vai acontecer com Jumanji? Afinal, o jogo continua existindo. E como qualquer bom videogame, ele pode voltar. E quando você pensa que a história acabou, os personagens fazem algo que praticamente ninguém esperaria. Eles encontram o jogo novamente e decidem destruir o cartucho. É uma tentativa de impedir que outra pessoa seja puxada para aquela loucura. Só que, como estamos falando de Jumanji, destruir o jogo talvez não seja tão simples assim. E essa é a maneira perfeita de terminar o filme. Porque Jumanji nunca foi realmente apenas um jogo. Ele é uma ideia. E ideias difíceis de destruir. Agora, olhando para o filme como um todo, eu acho que Jumanji, Bem-vindo à Selva, conseguiu uma coisa que poderia ter dado muito errado. Ele pegou uma propriedade conhecida e atualizou sem abandonar completamente sua identidade. Não tentou fazer o mesmo filme de 1995. Não tentou substituir Robin Williams. Não tentou fingir que os anos não passaram. Ele aceitou que o mundo mudou, os personagens mudaram, a tecnologia mudou, e então transformou Jumanji em uma aventura de videogame. E para mim, essa foi a grande sacada. A escolha do elenco também foi fundamental. Dwayne Johnson carrega muito bem o papel de Spencer porque consegue interpretar força física e insegurança ao mesmo tempo.
Kevin Hart funciona perfeitamente como Fred, porque sua energia combina com o personagem. Jack Black transforma Bethany em uma das maiores fontes de humor do filme. Karen Gillan dá a Martha uma evolução que vai além da comédia. Nick Jonas traz uma energia diferente para Alex, especialmente porque seu personagem funciona como uma ponte entre o passado e o presente. E Bob Cannavale cumpre bem sua função como antagonista, mesmo que eu ainda ache que Van Pelt poderia ter recebido um pouco mais de desenvolvimento. Mas talvez isso nem seja um problema tão grande, porque o coração do filme nunca foi o vilão, foi a equipe, foi a transformação, foi a amizade e foi a ideia de descobrir quem você é quando todas as coisas que normalmente definem você desaparecem. Bethany não tem mais seu celular, Fred não tem mais seu corpo atlético, Martha não pode simplesmente se esconder. Spencer não pode continuar dependendo dos outros. Eles são obrigados a começar do zero. E isso é uma ideia muito interessante para um filme que, superficialmente, parece apenas uma grande comédia de aventura. E é justamente por isso que eu acho que o sucesso do filme não foi acidente. O público entrou esperando diversão. E recebeu diversão, mas também recebeu personagens pelos quais podia torcer. Recebeu humor, recebeu ação, recebeu nostalgia. Recebeu uma história relativamente simples, mas eficiente, e recebeu uma nova maneira de enxergar Jumanji. No fim, quando os personagens retornam para a escola, eles não são mais os mesmos adolescentes que entraram naquele porão. E a escola também parece diferente, porque agora eles sabem que existe algo muito maior lá fora. Eles descobriram que a pessoa mais forte nem sempre é a mais importante, que alguém tímido pode ser corajoso, que alguém obcecado por aparência pode mudar, que alguém que parecia um valentão também pode aprender a respeitar os outros, e que até alguém preso durante 20 anos pode ter uma segunda chance. E é isso que faz o filme funcionar para mim. Não é perfeito. Algumas piadas envelheceram melhor do que outras. O vilão poderia ser mais interessante. Alguns elementos da história são previsíveis. E em alguns momentos, o filme exagera na comédia. Mas quando você coloca tudo na balança, ele entrega exatamente aquilo que promete. Uma aventura divertida, carismática, cheia de ação, com ótimos protagonistas e uma ideia simples executada com bastante criatividade. E talvez a maior surpresa tenha sido justamente essa. Aquele filme que poderia facilmente ter sido uma tentativa desesperada de lucrar com a nostalgia, acabou se tornando uma das adaptações mais divertidas de uma franquia conhecida. E quando os créditos começam a subir, você entende por que a Sony decidiu continuar apostando nessa versão de Jumanji. Porque o jogo tinha acabado, mas a aventura claramente não. E quando os créditos começam a subir, você entende por que a Sony decidiu continuar apostando nessa versão de Jumanji. Porque o jogo tinha acabado, mas a aventura claramente não. Agora eu quero voltar um pouco e olhar para esse filme por outro ângulo. Porque depois de contar praticamente toda a trajetória dos personagens, vale a pena entender por que Jumanji, Bem-vindo à Selva, conseguiu funcionar tão bem, mesmo sendo uma proposta tão diferente do original. E para mim a resposta começa com uma palavra: química. Não estou falando apenas da química entre os atores, estou falando da química entre as ideias. O filme mistura aventura, comédia, fantasia, videogame, nostalgia, amizade, romance e até uma pequena discussão sobre identidade. E no papel, isso poderia virar uma bagunça, mas de alguma maneira, funciona. E acho que isso acontece porque o filme nunca tenta levar todos esses elementos com o mesmo peso. Quando precisa ser engraçado, ele é engraçado. Quando precisa acelerar, acelera. Quando precisa dar espaço para um personagem, diminui o ritmo. Quando precisa fazer uma sequência de ação grande, ele simplesmente vai lá e entrega. É um filme muito consciente do tipo de experiência que quer proporcionar. E eu acho que isso é uma qualidade que às vezes passa despercebida. A gente vive em uma época em que muitos filmes de grande orçamento tentam ser tudo ao mesmo tempo. Querem ser comédia, querem ser drama, querem ser épicos, querem ser profundos, querem criar universo, querem preparar sequência, querem fazer referência ao passado, e no processo, acabam esquecendo de simplesmente divertir. Jumanji, Bem-vindo à Selva, não comete tanto esse erro. Ele sabe que é uma aventura, e se entrega a isso. Agora, vamos falar de Jake Kasdan. A direção dele é muito importante para o resultado final, porque o filme poderia facilmente ter ficado visualmente confuso. Você tem 4 protagonistas interpretados por atores conhecidos, dezenas de personagens secundários, efeitos visuais, animais digitais, veículos, armas, cenários naturais, sequências de ação
e uma narrativa que funciona como videogame. Isso é muita coisa para controlar, mas Kasdan mantém uma linguagem relativamente simples. A câmera acompanha a ação sem transformar tudo em uma montagem impossível de entender. Você sabe onde os personagens estão, sabe quem está fazendo o quê, e isso é especialmente importante nas cenas de perseguição, porque uma boa cena de ação não depende apenas de explosões, depende de você entender o perigo. Se você não sabe quem está perseguindo quem, a cena perde força. Aqui, mesmo quando tudo está acontecendo rapidamente, normalmente conseguimos acompanhar a equipe, e isso ajuda bastante na experiência. Outra coisa que funciona é a fotografia. O mundo de Jumanji tem uma aparência muito diferente do mundo real. A escola tem aquele visual comum: corredores, salas, armários, luzes artificiais. Tudo parece cotidiano. É que a transformação não existe apenas para fazer piada. Ela também serve para desenvolver os personagens. Bethany, por exemplo, precisa experimentar uma realidade completamente diferente daquela que conhecia. Ela não é mais a garota que pode simplesmente olhar para o celular e conferir como está sua aparência. Ela está dentro de um corpo masculino, mais velho, e precisa sobreviver em uma selva cheia de perigos. Marta, por outro lado, passa a ocupar o corpo de uma personagem extremamente habilidosa, confiante e fisicamente preparada. E isso cria um contraste muito interessante com a garota tímida que conhecemos no início. Freed ganha um corpo pequeno e uma função que não combina nada com a imagem que ele tinha de si mesmo. E Spencer, que sempre se enxergava como alguém fraco e vulnerável, descobre que seu avatar possui força extraordinária. É uma brincadeira muito simples, mas funciona porque o filme está constantemente perguntando: quem você seria se pudesse enxergar a si mesmo de outra maneira? E é aí que Dwayne Johnson entra. Agora, vamos falar a verdade. Colocar Dwayne Johnson como o avatar de um adolescente inseguro é uma escolha quase perfeita, porque o personagem olha para aquele corpo gigantesco e simplesmente não consegue acreditar que aquilo é ele. E o Dwayne interpreta isso de uma maneira que funciona muito bem, porque ele não tenta transformar Spencer em uma versão diferente do The Rock. Pelo contrário, ele mantém alguns dos comportamentos tímidos e inseguros do adolescente dentro daquele corpo extremamente poderoso. É engraçado justamente porque o corpo diz uma coisa e a personalidade diz outra. E esse é um padrão que o filme usa com praticamente todos os personagens. Kevin Hart funciona muito bem como Freed, porque ele transforma a frustração do personagem em combustível para a comédia. Freed era o atleta alto, forte e popular. Agora está preso no corpo de Kevin Hart, e o filme não perde nenhuma oportunidade de lembrar isso. E eu vou dizer uma coisa: a química entre Kevin Hart e Dwayne Johnson é uma das grandes armas desse filme. Os dois já tinham trabalhado juntos antes e claramente existe uma sintonia muito boa entre eles. Eles conseguem discutir, provocar um ao outro e transformar situações perigosas em momentos engraçados, sem parecer que estão simplesmente esperando a próxima piada. Jack Black, por sua vez, abraça completamente o absurdo. E eu acho que ele entendeu exatamente que tipo de personagem estava interpretando. Bethany não sabe nem como lidar com a própria transformação. Ela continua pensando como uma adolescente preocupada com sua imagem, mas agora está dentro de um corpo completamente diferente. Jack Black não interpreta Bethany como uma caricatura o tempo inteiro. Ele incorpora alguns dos trejeitos e da personalidade dela, e isso deixa as cenas muito mais divertidas. Karen Gillan também merece bastante crédito, porque Ruby Roundhouse poderia facilmente virar apenas aquela personagem guerreira bonita que existe para participar das cenas de ação. Só que o filme dá para Marta uma evolução real. No começo, ela é insegura, desconfortável e não gosta da própria aparência. Dentro de Jumanji, ela descobre que possui habilidades que nunca imaginou ter. E aos poucos, ela começa a assumir controle da situação. Isso é algo que eu particularmente gosto no filme. Os poderes dos personagens não são apenas poderes. Eles funcionam como extensões dos defeitos e das qualidades deles. O jogo apresenta características, forças e fraquezas para cada avatar, quase como se estivéssemos olhando a tela de seleção de um videogame. Bravestone é extremamente forte, rápido e corajoso.
Finbar tem conhecimento sobre zoologia e consegue se comunicar com animais, mas tem uma fraqueza completamente ridícula. Bolo. Ruby Roundhouse é uma especialista em combate. O professor Oberon é excelente em cartografia e possui outras habilidades específicas. E essa estrutura permite que o roteiro transforme cada cena em uma espécie de quebra-cabeça. Você não pode simplesmente mandar o personagem mais forte resolver tudo porque cada avatar tem limitações. E isso é muito importante para o ritmo. Porque se Dwayne Johnson pudesse simplesmente entrar na selva e resolver todos os problemas sozinho, teríamos um filme de 20 minutos. O jogo precisa obrigar os 4 a trabalharem juntos, e isso também é o que transforma o filme em uma história sobre amizade, porque no início eles não são amigos. Na verdade, alguns deles mal conseguem suportar uns aos outros. Fred está ressentido com Spencer. Martha não tem muita paciência para Bethany. Bethany está completamente desconectada dos problemas dos outros. E Spencer está acostumado a obedecer. Só que Jumanji não se importa com quem é popular, quem é inteligente ou quem é bonito. Na selva, todos precisam uns dos outros. E isso é uma mensagem bem simples, mas que funciona. Agora, antes de continuar falando da aventura, eu quero destacar uma coisa que muita gente talvez nem perceba na primeira vez que assiste. O filme é extremamente consciente de que está fazendo uma adaptação moderna de uma propriedade conhecida. Ele pega os elementos clássicos de Jumanji e os traduz para a linguagem dos videogames. As vidas extras, os pontos fortes, as fraquezas, as missões, os personagens secundários, os níveis, os mapas, e até a ideia de que os personagens precisam descobrir como terminar o jogo. Tudo isso faz o filme parecer uma grande partida de videogame transformada em aventura cinematográfica. E o melhor é que o público entende as regras junto com os personagens. A gente também está descobrindo Jumanji novamente. Quando eles percebem que possuem 3 vidas, por exemplo, o perigo muda completamente. Porque morrer não significa simplesmente morrer. O personagem retorna, mas perde uma vida. E isso permite que o filme faça algo que normalmente seria impossível em uma aventura familiar. Matar personagens várias vezes e transformar isso em comédia. É uma ideia completamente absurda. E funciona. A primeira vez que alguém morre, existe surpresa. Depois começa o humor. E conforme as vidas diminuem, a situação fica novamente séria. Essa é uma estrutura de videogame muito bem aproveitada pelo roteiro. E quando eles começam a entender que estão realmente presos dentro do jogo, surge uma pergunta óbvia. Como sair? A resposta, claro, é terminar a missão. Só que Jumanji não vai entregar isso facilmente. Existe um vilão chamado Russell Van Pelt, interpretado por Bob Cannavale, que possui uma ligação muito forte com a própria lógica da selva. Ele conseguiu um artefato poderoso, o chamado Joia de Jumanji, e usa esse poder para controlar os animais e dominar o mundo do jogo. E aqui eu vou ser bem sincero, se existe uma parte em que o filme poderia ter sido melhor, é justamente o vilão. Bob Cannavale não está mal. Pelo contrário, ele faz o que pode com o personagem. Mas quando você coloca Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan dividindo a tela, é muito difícil o antagonista competir pela atenção. O filme sabe disso e por isso concentra muito mais energia nos 4 protagonistas. E para mim, foi a escolha certa. Porque Jumanji, Bem-vindo à Selva não é memorável por causa do vilão. Ele é memorável por causa dos personagens, e principalmente pela maneira como esses 4 adolescentes começam a descobrir quem realmente são. A aventura vai ficando cada vez maior. Eles atravessam a selva, enfrentam mercenários, animais, obstáculos, perseguições e descobrem novos elementos do jogo. Mas, por trás de tudo isso, existe uma espécie de aula sobre autoestima. Spencer precisa aprender a confiar em si mesmo. Fred precisa entender que seu valor não depende de ser o maior ou o mais forte. Bethany precisa sair daquele mundo superficial em que tudo gira ao redor da própria imagem. E Martha precisa perceber que não precisa se esconder para ser aceita. E isso, para mim, é o coração do filme. A ação é divertida, os animais são perigosos, as mortes são engraçadas.
As cenas de helicóptero são enormes. A produção tem aquele visual de aventura que você espera de um blockbuster. Mas nada disso teria tanta importância se os personagens não tivessem uma razão para mudar. E é por isso que, quando eu revejo esse filme, algumas das cenas mais simples acabam funcionando melhor do que algumas das grandes sequências de ação. Porque é muito mais interessante ver Spencer descobrindo coragem do que simplesmente vê-lo correndo pela selva. É mais interessante ver Martha ganhando confiança do que apenas vê-la derrotando inimigos. E é mais divertido acompanhar Bethany tentando entender quem ela realmente é do que simplesmente assistir a outra explosão. Falando agora da produção, o filme tinha uma responsabilidade enorme. Não apenas precisava funcionar como uma aventura de 2017, mas também precisava carregar o nome Jumanji depois do sucesso do filme de 1995. E o orçamento estimado ficou em torno de 90 milhões de dólares, o que mostra que a Sony estava apostando alto nessa nova versão. O longa foi filmado principalmente em Atlanta, na Geórgia, e em diferentes locais do Havaí, incluindo áreas de Oahu que ajudaram a criar aquela aparência de selva gigantesca. E dá para sentir esse investimento na tela. O filme não parece uma aventura barata de estúdio. A selva tem escala. Os cenários têm variedade. As sequências de ação foram construídas para parecer grandes. E os efeitos visuais ajudam a transformar Jumanji em um verdadeiro mundo de videogame. Uma das coisas que eu mais gosto visualmente é justamente o contraste entre o mundo real e o mundo do jogo. No começo, temos uma escola, corredores, professores, castigos e adolescentes com problemas comuns. Depois, de repente, estamos em uma selva gigantesca, com veículos, animais, vilões e uma missão impossível. É quase como se o filme apertasse um botão e dissesse: acabou a vida normal, agora vamos jogar. E a trilha sonora de Henry Jackman também ajuda muito nessa mudança de atmosfera. A música não tenta simplesmente copiar o trabalho de James Horner no Jumanji de 1995. Em vez disso, ela cria uma identidade mais moderna, aventureira e eletrônica, adequada à ideia de videogame. A música se torna parte dessa sensação de fase, perigo e descoberta. E isso é importante porque a trilha do filme original é muito ligada à atmosfera de fantasia dos anos 90. Aqui, a linguagem sonora precisava acompanhar outra geração, e eu acho que funciona. Agora, uma coisa que eu não quero deixar passar é o respeito ao filme original. Mesmo que Jumanji, Bem-vindo à Selva seja muito diferente, ele não tenta fingir que o primeiro filme nunca existiu. Existe uma conexão importante através de Alan Parrish. E isso cria uma espécie de ponte emocional para quem conhece o clássico. Não vou transformar esse vídeo numa simples comparação entre os dois filmes, porque acho injusto. Eles são produtos de épocas diferentes. O filme de 1995 tinha uma proposta muito mais voltada para a fantasia e efeitos visuais de uma época em que aquilo ainda era uma novidade enorme. Já o filme de 2017 entende que o público cresceu com videogames. Então ele pega a mesma ideia básica, entrar em um jogo perigoso, e pergunta: como isso funcionaria se o jogo tivesse regras de videogame? E a resposta foi muito mais divertida do que muita gente esperava. Inclusive, o público respondeu muito bem. O filme arrecadou aproximadamente 404,5 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá e mais de 558 tempo. Aquele mundo se tornou praticamente tudo o que ele conhece. E ele sabe que tem apenas uma vida restante. Isso significa que qualquer erro pode ser definitivo. E eu acho que essa é uma das melhores maneiras de aumentar a tensão sem precisar transformar o filme em algo sombrio. A regra das vidas funciona muito bem. Quando você tem 3 vidas, você pode ser imprudente. Quando tem 2, começa a pensar. Quando tem uma, cada decisão parece muito mais importante. Alex está exatamente nessa situação. E mesmo assim ele decide ajudar. Isso também mostra que ele não é simplesmente uma vítima do jogo. Ele conhece aquele mundo melhor do que qualquer um dos 4, e por isso sua participação é tão importante. Agora, eu preciso falar sobre a dinâmica entre Spencer e Fried, porque essa relação começa de uma maneira bastante problemática. Fried costumava mandar em Spencer. Spencer fazia o trabalho escolar dele.
E isso criou um ressentimento que nenhum dos dois realmente resolveu. Quando entram em Jumanji, esse problema continua existindo. Só que agora eles estão presos em corpos diferentes, e isso força os dois a encararem aquilo que estavam evitando. Fried precisa reconhecer que tratava Spencer como alguém inferior, e Spencer precisa parar de aceitar tudo calado. E eu gosto disso porque o filme não resolve essa amizade com uma conversa sentimental gigantesca. A reconciliação acontece aos poucos, através das situações que eles enfrentam juntos, quando um salva o outro, quando precisam confiar um no outro, quando percebem que nenhum dos dois consegue completar a missão sozinho. É assim que amizades reais muitas vezes funcionam. Você não precisa de um discurso. Às vezes basta passar por uma situação absurda juntos. E Jumanji oferece situações absurdas de sobra. Uma delas envolve a fraqueza de Fried, bolo. E essa é uma das ideias mais engraçadas do filme. Porque imagine estar dentro de um videogame com uma lista de fraquezas extremamente perigosas e descobrir que a sua é bolo. É tão ridículo que funciona. E o filme sabe exatamente disso. Só que essa fraqueza acaba sendo importante porque mostra como os videogames possuem regras que nem sempre fazem sentido no mundo real. Um personagem pode ser extremamente competente em uma área e ter uma fraqueza completamente aleatória. É parte da lógica dos jogos. E Jumanji transforma isso em humor. Ao mesmo tempo, as regras começam a ficar cada vez mais claras. Os personagens percebem que não podem simplesmente ignorar os limites dos seus avatares e começam a pensar estrategicamente. É aqui que eu sinto que o filme deixa de ser apenas uma comédia sobre adolescentes presos em corpos de adultos e vira uma aventura de equipe. Eles já não estão pensando apenas em sobreviver, agora estão pensando em vencer. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Sobreviver significa fugir do perigo. Vencer significa enfrentar o perigo de propósito. E esse grupo começa a fazer exatamente isso. Eles precisam atravessar diferentes áreas da selva e chegar cada vez mais perto da região controlada por Van Pelt. Só que Jumanji não vai facilitar. A equipe enfrenta inimigos armados, animais selvagens, obstáculos naturais e principalmente os próprios erros. E uma das sequências que mostra muito bem essa mudança é a perseguição com os motociclistas. A cena tem exatamente aquela energia de videogame. Os inimigos aparecem, começam a perseguir. Os protagonistas precisam correr. Alguém precisa ficar para trás. Alguém precisa ajudar. E todo mundo tem uma função. Martha, que no mundo real era tímida, começa a usar as habilidades de Ruby para enfrentar os inimigos. E essa transformação é muito satisfatória, porque agora ela não está simplesmente tentando sobreviver, ela está tomando iniciativa. E é nesse tipo de momento que Karen Gillan realmente consegue mostrar o potencial da personagem. Ela tem presença nas cenas de ação, mas também consegue manter a insegurança de Martha. Essa combinação faz a personagem parecer humana. Ela pode derrotar vários inimigos e, segundos depois, ainda parecer surpresa por ter conseguido. E isso combina perfeitamente com a proposta do filme. Ninguém entra em Jumanji sabendo exatamente quem é. Eles descobrem. A perseguição aumenta. Os veículos atravessam a selva. Os inimigos não param. E os quatro percebem que precisam encontrar uma rota de fuga. É nesse momento que o filme entrega outra de suas grandes ideias, o salto da cachoeira. Agora, aqui eu preciso admitir uma coisa. Toda vez que vejo uma cena assim em um filme de aventura, eu penso, não existe nenhuma chance disso terminar bem. E normalmente estou certo. Mas nesse caso, o perigo faz sentido dentro da lógica do jogo. Eles estão sendo perseguidos. Não tem para onde ir. A única saída é pular. E é exatamente o tipo de decisão que um jogador tomaria quando a tela está cheia de inimigos e você precisa escolher rapidamente entre duas opções igualmente ruins. E então eles descobrem que as vidas realmente têm consequências. Quando um personagem morre e retorna, a cena pode parecer engraçada, mas também existe uma pequena sensação de choque, porque agora eles sabem que uma vida foi perdida, e isso significa que estão mais perto do fim. Esse conceito é especialmente importante para Alex.
Ele já possui apenas uma vida, então, para ele, cada risco é muito maior. E isso cria uma relação interessante entre Alex e os 4 adolescentes. Eles querem tirá-lo dali. Ele quer ajudar, mas está com medo. E aos poucos, surge uma espécie de família improvisada. 4 pessoas que nem eram amigas no mundo real acabam formando uma equipe com alguém que ficou preso por 2 décadas. É uma situação completamente improvável, e justamente por isso funciona. Agora, uma das minhas coisas favoritas no filme é como ele usa o humor para impedir que toda essa situação fique pesada demais. Porque, se você parar para pensar, a história de Alex é bastante triste. Um adolescente desaparece. Sua família acredita que ele morreu ou simplesmente desapareceu. A casa dele fica abandonada. As pessoas da cidade começam a tratá-la como uma casa estranha, e ele passa 20 anos preso dentro de um jogo. Isso poderia virar facilmente uma história muito sombria. Mas o filme prefere manter um tom de aventura familiar, e eu acho que foi uma escolha consciente, porque o objetivo não é fazer um drama sobre perda de tempo. O objetivo é mostrar que mesmo alguém que ficou preso por tanto tempo ainda pode encontrar uma chance de voltar para casa. E é isso que os 4 protagonistas representam. Eles são a oportunidade que Alex não teve antes. Agora, com o grupo reunido, a missão fica mais clara. Eles precisam continuar avançando. Precisam encontrar o caminho para a montanha, precisam levar a joia até o lugar correto e precisam impedir Van Pelt. Só que antes disso ainda existem vários obstáculos. E é nesse ponto que eu quero destacar outra coisa sobre a direção de Jake Kasdan. O filme tem um ritmo muito rápido, mas sabe quando diminuir. As cenas de ação são grandes e barulhentas. Depois vem uma conversa, depois uma piada, depois uma descoberta. Depois, outra sequência de perigo. Essa alternância ajuda bastante porque quase 2 horas de ação contínua seriam cansativas. O filme entende que o público precisa respirar. E essas pausas também servem para desenvolver os personagens. Porque não adianta colocar uma explosão a cada 5 minutos se você não se importa com quem está dentro do carro. Aqui, aos poucos, começamos a nos importar. Spencer já não é aquele garoto que simplesmente obedece Fridge. Fridge já não está apenas preocupado com seu tamanho. Martha está cada vez mais confiante. Bethany começa a pensar nos outros. E Alex começa a acreditar que talvez exista realmente uma maneira de sair de Jumanji. É quase como se o jogo estivesse reconstruindo essas pessoas antes de permitir que elas retornem ao mundo real. E isso é algo que eu acho muito inteligente, porque no final das contas, o maior desafio de Jumanji não é derrotar Van Pelt. É fazer com que esses personagens deixem de ser versões limitadas de si mesmos. O videogame apenas cria a situação necessária para isso acontecer, e conforme eles avançam pela selva, a missão começa a ficar cada vez mais perigosa. Eles precisam encontrar uma forma de atravessar uma área controlada pelos homens de Van Pelt. Precisam chegar a um ponto onde possam utilizar um veículo. E mais importante, precisam decidir quem está disposto a arriscar a própria vida. Porque nesse momento, as 3 vidas já não parecem uma brincadeira. Cada morte aproxima o grupo do fracasso, e cada vitória aproxima eles da liberdade. É justamente essa combinação de aventura, humor e desenvolvimento de personagens que faz o filme funcionar melhor do que eu esperava quando o vi pela primeira vez. Porque se fosse apenas uma sequência de piadas com Dwayne Johnson, Kevin Hart e Jack Black, provavelmente eu esqueceria o filme rapidamente, mas existe uma história emocional por baixo. E quando você percebe isso, algumas cenas começam a ter muito mais peso. O garoto que tinha medo de enfrentar outras pessoas começa a liderar. A garota que não gostava de si mesma começa a confiar no próprio potencial. O atleta que achava que força física era tudo aprende a valorizar outras habilidades. A menina obcecada pela própria imagem aprende a olhar para as pessoas ao redor. E o garoto que passou 20 anos sozinho finalmente encontra pessoas que estão dispostas a voltar por ele. Isso é muito mais do que simplesmente 4 adolescentes presos em um videogame. É uma história sobre identidade escondida dentro de uma aventura extremamente divertida. E agora que eles já conhecem as regras, já encontraram Alex e já entenderam que precisam agir como uma equipe, o grupo está finalmente preparado para enfrentar os desafios mais perigosos de Jumanji. Só que o caminho até a montanha não vai ser fácil.
porque o jogo ainda tem algumas cartas na manga. E quando eles precisam chegar até o helicóptero e atravessar as montanhas, a situação muda completamente. A partir daqui, cada habilidade vai ser colocada à prova. E principalmente, Alex vai precisar decidir se está disposto a arriscar aquela única vida que lhe resta. Porque para terminar o jogo, não basta conhecer as regras. Em algum momento, você precisa ter coragem para jogar. E quando Jumanji começa a cobrar isso deles de verdade, a brincadeira fica muito mais perigosa. Porque agora eles já entenderam que cada um tem uma função, mas ainda falta descobrir se eles realmente conseguem confiar uns nos outros quando a situação aperta. E é aqui que eu acho que o filme começa a equilibrar muito bem comédia e aventura. Até esse ponto, muita coisa funciona como piada. Os corpos trocados são engraçados, as habilidades são engraçadas, as fraquezas são engraçadas e até morrer dentro do jogo pode virar uma situação cômica. Só que conforme eles perdem vidas, aquela brincadeira começa a ganhar consequências. E ninguém sente isso mais do que Alex. Alex está há 20 anos naquele mundo. Para ele, Jumanji não é uma novidade, não é uma aventura de fim de semana. É a vida dele, e isso muda completamente a maneira como ele enxerga aqueles 4. Enquanto Spencer, Fridge, Martha e Beth, e isso é novamente a lógica do jogo. Quando uma estratégia falha, você precisa mudar. Não adianta repetir exatamente o mesmo movimento esperando um resultado diferente. E aqui, eu acho que o filme está falando de uma coisa muito maior, sem precisar fazer um discurso. Os personagens também estão aprendendo a mudar. No mundo real, cada um deles estava preso em um comportamento. Spencer obedecia. Fridge intimidava. Bethany era superficial. Martha se escondia. Dentro de Jumanji, essas estratégias deixam de funcionar, e eles precisam experimentar novas maneiras de agir. É por isso que a transformação física dos personagens funciona tão bem. Não é apenas uma piada, é uma metáfora bastante simples. Às vezes você precisa sair completamente da sua zona de conforto para descobrir uma versão diferente de você mesmo. E, enquanto eles avançam por caminhos diferentes, o filme começa a aproximar os personagens do confronto final. Só que Van Pelt consegue capturar Bethany. E aqui a situação fica séria, porque Bethany é uma das pessoas mais importantes do grupo. E Van Pelt sabe disso. Ele entende que pode usar Bethany para conseguir a joia. Ele quer o objeto, e está disposto a fazer qualquer coisa para recuperá-lo. Agora, uma das coisas que eu acho interessantes nessa parte é que Bethany, que começou o filme como uma personagem extremamente egoísta, passa a ser justamente alguém que o grupo está disposto a salvar. Isso mostra o quanto ela mudou. No começo, talvez os outros não se importassem tanto com ela. Agora, ninguém pensa 2 vezes antes de arriscar a própria vida. E isso é amizade. É uma mudança enorme. Van Pelt exige a joia, só que a equipe não tem intenção de simplesmente entregá-la. Eles precisam pensar, e Fridge acaba assumindo uma função inesperada. Ele está carregando o objeto, e precisa encontrar uma maneira de chegar perto dos outros sem ser capturado. E é aqui que entra novamente sua habilidade com animais. Ele consegue usar seus conhecimentos para se movimentar pela selva. Mas Jumanji tem outras surpresas. Ele acaba em uma situação envolvendo um enorme elefante. E essa sequência é uma das mais visualmente interessantes porque mostra como o filme utiliza o tamanho dos animais para criar espetáculo. Fridge, que no mundo real era o garoto enorme da escola, agora parece minúsculo ao lado de um elefante. É quase uma piada visual perfeita. E a equipe precisa continuar se movendo. A joia acaba sendo lançada e fica fora do alcance. Van Pelt continua atrás dela. E agora o grupo precisa improvisar. Martha assume a missão de recuperar o objeto. E isso é importante porque ela já não é mais aquela garota que hesitava diante de qualquer situação social. Agora ela toma decisões rapidamente. Ela sabe que precisa agir. Ela entende o risco. E mesmo assim, vai. Quando encontra a joia em uma área cheia de cobras, ela precisa decidir entre recuar ou continuar. E aqui Jumanji faz novamente aquilo que sabe fazer. Transforma a fraqueza em uma escolha. Martha sabe que está correndo perigo, mas ela também sabe que não pode deixar a missão fracassar. Então ela aceita o risco.
E esse é um momento que eu gosto bastante porque mostra que coragem não é uma característica exclusiva de Bravestone. No começo, parecia que Spencer era o personagem destinado a ser o herói, mas conforme a história avança, percebemos que todos podem ser heróis. Fridge, Bethany, Martha, Alex, cada um tem uma função, cada um precisa tomar uma decisão difícil, e cada um precisa colocar algo em risco. Martha consegue recuperar a joia, e agora resta apenas uma coisa: levar o objeto até a estátua. O problema é que o caminho final é extremamente perigoso. A equipe precisa chegar ao topo da montanha, e Spencer sabe que não pode simplesmente correr até lá. Ele precisa encontrar uma maneira de subir, e então surge a ideia de usar uma motocicleta. Agora, essa cena é uma daquelas em que você simplesmente aceita a loucura do filme, porque estamos falando de uma aventura dentro de um videogame mágico. Então, claro, uma motocicleta pode se transformar em uma ferramenta para escalar uma montanha. E o mais engraçado é que dentro daquele universo, isso parece completamente normal. Spencer assume o controle, ele começa a subir, e aqui o personagem está no seu elemento. O adolescente inseguro finalmente está fazendo aquilo que seu avatar foi criado para fazer. Ele está sendo rápido, está sendo corajoso, está tomando decisões. E pela primeira vez, ele não está pensando no que os outros vão achar dele. Ele simplesmente age. E isso, para mim, é a verdadeira vitória do personagem. Nem é sobre conseguir derrotar Van Pelt. É sobre Spencer finalmente acreditar que é capaz. Enquanto ele sobe, os outros continuam lutando para manter a joia segura. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o filme entra naquele ritmo frenético de terceiro ato. Música aumentando, personagens correndo, animais atacando, Van Pelt chegando, a montanha ficando cada vez mais próxima. E você percebe que o grupo está finalmente jogando como uma equipe. Só que ainda existe um último obstáculo. Eles precisam colocar a joia no lugar correto. E, obviamente, isso não pode ser simplesmente colocar o objeto na estátua e ir embora. Jumanji precisa de uma última surpresa. Eles chegam ao local. A estátua está diante deles. A joia é colocada. E nada acontece. E essa é uma das melhores pequenas trollagens do filme. Porque todo mundo espera que, ao colocar o objeto na estátua, imediatamente aconteça alguma coisa. Mas não. Silêncio. E aí eles percebem que falta uma coisa. O jogo precisa ser concluído. Eles precisam dizer o nome de Jumanji. É uma regra simples, quase como uma senha final. E aqui o filme começa a reunir todos os elementos que apresentou desde o começo. O jogo, as vidas, a missão, a joia, a equipe, a amizade. Tudo converge para aquele momento. Só que existe uma última preocupação. Eles precisam vencer juntos. Não basta um deles. Eles chegaram até ali porque cada pessoa contribuiu. E eu acho que isso torna o final muito mais satisfatório. Quando eles finalmente conseguem completar a missão, Jumanji começa a mudar. A maldição desaparece. O poder de Van Pelt acaba. A selva começa a recuperar sua aparência. E os personagens percebem que finalmente conseguiram. Eles venceram o jogo. Mas o verdadeiro prêmio não é apenas voltar para casa. É voltar diferentes. E isso é algo que eu acho muito bonito no conceito do filme. Quando eles entraram em Jumanji, queriam simplesmente sair. Quando chegam ao final, percebem que a experiência mudou quem eles são. Spencer ganhou confiança. Fridge aprendeu a valorizar outras qualidades. Martha descobriu sua coragem. Bethany aprendeu a olhar além da própria aparência. E Alex finalmente recebe a oportunidade de voltar para sua vida. E então, chega aquele momento em que o jogo começa a devolver cada um ao mundo real. As formas dos avatares desaparecem. E os 4 adolescentes voltam aos próprios corpos. É quase como acordar de um sonho completamente absurdo. Só que agora eles sabem que aquilo aconteceu. Eles viveram aquilo. Eles morreram. Voltaram. Lutaram. Riram. Tiveram medo. E fizeram algo que provavelmente nunca teriam conseguido fazer na escola. Tornaram-se amigos.
E eu gosto muito da maneira como o filme fecha essa relação, porque não existe aquela transformação artificial em que todos viram melhores amigos da noite para o dia. Existe uma sensação de que eles simplesmente passaram a se respeitar, e isso é muito mais natural. Mas ainda falta resolver uma coisa: Alex. Porque quando os quatro voltam para o porão da escola, percebem que Alex não está lá. E esse momento cria uma pequena tensão. Será que ele ficou preso? Será que algo deu errado? Será que ele não conseguiu voltar? Só que, quando eles vão atrás dele, descobrem uma das melhores surpresas da história. A antiga casa abandonada de Alex não está mais daquele jeito. Ela está viva, bonita, habitada, e eles encontram Alex. Só que não o Alex que conheciam, é o Alex de volta ao seu próprio tempo. E aí vem uma das partes mais emocionais do filme. Alex explica que o jogo o devolveu ao momento em que desapareceu. Para ele, não passaram 20 anos da mesma maneira que passaram no mundo real. Ele teve a chance de retornar à sua vida. E isso significa que Alex não perdeu completamente aqueles anos. Ele conseguiu voltar. Mas tem uma coisa ainda mais bonita. Ele deu à filha o nome de Bethany, porque uma garota chamada Bethany salvou sua vida dentro de Jumanji. E, sinceramente, eu acho esse detalhe muito bom, porque transforma o nome de Bethany em algo que antes representava superficialidade e agora representa coragem. É uma pequena conclusão para a personagem. Bethany entrou no jogo pensando em si mesma. Saiu tendo feito algo que outra pessoa jamais esqueceria. E isso mostra o quanto ela mudou. O grupo se despede de Alex, e nesse momento percebemos que aquela aventura realmente terminou. Mas antes dos créditos, o filme ainda guarda uma última brincadeira, porque existe uma pergunta que fica no ar. O que vai acontecer com Jumanji? Afinal, o jogo continua existindo, e como qualquer bom videogame, ele pode voltar. E quando você pensa que a história acabou, os personagens fazem algo que praticamente ninguém esperaria. Eles encontram o jogo novamente e decidem destruir o cartucho. É uma tentativa de impedir que outra pessoa seja puxada para aquela loucura. Só que, como estamos falando de Jumanji, destruir o jogo talvez não seja tão simples assim. E essa é a maneira perfeita de terminar o filme, porque Jumanji nunca foi realmente apenas um jogo. Ele é uma ideia, e ideias difíceis de destruir. Agora, olhando para o filme como um todo, eu acho que Jumanji, Bem-vindo à Selva, conseguiu uma coisa que poderia ter dado muito errado. Ele pegou uma propriedade conhecida e atualizou sem abandonar completamente sua identidade. Não tentou fazer o mesmo filme de 1995. Não tentou substituir Robin Williams. Não tentou fingir que os anos não passaram. Ele aceitou que o mundo mudou, os personagens mudaram, a tecnologia mudou, e então transformou Jumanji em uma aventura de videogame. E para mim, essa foi a grande sacada. A escolha do elenco também foi fundamental. Dwayne Johnson carrega muito bem o papel de Spencer porque consegue interpretar força física e insegurança ao mesmo tempo. Kevin Hart funciona perfeitamente como Fred, porque sua energia combina com o personagem. Jack Black transforma Bethany em uma das maiores fontes de humor do filme. Karen Gillan dá a Martha uma evolução que vai além da comédia. Nick Jonas traz uma energia diferente para Alex, especialmente porque seu personagem funciona como uma ponte entre o passado e o presente. E Bob Cannavale cumpre bem sua função como antagonista, mesmo que eu ainda ache que Van Pelt poderia ter recebido um pouco mais de desenvolvimento. Mas talvez isso nem seja um problema tão grande, porque o coração do filme nunca foi o vilão, foi a equipe, foi a transformação, foi a amizade e foi a ideia de descobrir quem você é quando todas as coisas que normalmente definem você desaparecem. Bethany não tem mais seu celular, Fred não tem mais seu corpo atlético, Martha não pode simplesmente se esconder. Spencer não pode continuar dependendo dos outros. Eles são obrigados a começar do zero, e isso é uma ideia muito interessante para um filme que, superficialmente, parece apenas uma grande comédia de aventura. E é justamente por isso que eu acho que o sucesso do filme não foi acidente. O público entrou esperando diversão. E recebeu diversão.
mas também recebeu personagens pelos quais podia torcer. Recebeu humor, recebeu ação, recebeu nostalgia, recebeu uma história relativamente simples, mas eficiente, e recebeu uma nova maneira de enxergar Jumanji. No fim, quando os personagens retornam para a escola, eles não são mais os mesmos adolescentes que entraram naquele porão. E a escola também parece diferente, porque agora eles sabem que existe algo muito maior lá fora. Eles descobriram que a pessoa mais forte nem sempre é a mais importante, que alguém tímido pode ser corajoso, que alguém obcecado por aparência pode mudar, que alguém que parecia um valentão também pode aprender a respeitar os outros. E que até alguém preso durante 20 anos pode ter uma segunda chance. E é isso que faz o filme funcionar para mim. Não é perfeito. Algumas piadas envelheceram melhor do que outras. O vilão poderia ser mais interessante. Alguns elementos da história são previsíveis. E em alguns momentos, o filme exagera na comédia. Mas quando você coloca tudo na balança, ele entrega exatamente aquilo que promete. Uma aventura divertida, carismática, cheia de ação, com ótimos protagonistas e uma ideia simples executada com bastante criatividade. E talvez a maior